Senhor, nós estamos separados porque fomos escolhidos. Nós não fomos apenas convidados, mas fomos escolhidos. E nós te agradecemos. Te agradecemos por esse ano que pudemos viver intensamente. Esse ano, Senhor, que com certeza foi um marco nas nossas histórias. Mas estamos aqui, Senhor, semeando 2015, porque sabemos que será um ano que nós vamos ver os teus bons tesouros. Quais são os bons tesouros? O céu. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Glória a Deus. Este final de ano não é só um final de ano. Será uma transição. Será uma mudança. Amém? Diga para o teu irmão, meu irmão, estamos nos despedindo deste salão. Porque dentro de 3 dias vamos realizar o último culto aqui. Então hoje, 28, 29, semeando 2015, aqui ainda. Dia 30. Não, hoje... de hoje para diante falta 3 dias. Então, 28, hoje. Daí, dia 29, amanhã, semeando 2015. Dia 30, último culto aqui, semeando 2015. E dia 31, nós já estamos no salão novo. Não é uma bênção? Nós levamos exatamente... Quantos anos nós estamos aqui, na Graciosa? Quem se lembra quando a gente veio para cá? 5 anos. Então, levamos 5 anos para efetivamente preparar o auditório da igreja. Porque aqui é o auditório do CTBK. Centro de Treinamento Bíblico Koinonia. Não é a igreja que nós usamos... mas é do centro de treinamento. Agora é que nós vamos para o terreno da igreja. Porque para quem não sabe, são 2 terrenos aqui. Este terreno é do CTBK e o terreno para lá é da Koinonia. No centro da escada é a divisão dos 2 terrenos. Então, se você subir pela esquerda, você não está subindo na igreja, é pela direita, tá? Pela direita você está subindo no terreno da igreja. Então, agora, efetivamente, estamos tomando posse do território da igreja. Amém? E para nós é muito importante, porque efetivamente estamos terminando uma parte importante da igreja. Este ano, nosso propósito é terminar ao lado de lá, que são 2 salas, o apartamento do zelador, depósito, praça de alimentação e cozinha. E depois vamos começar o templo propriamente dito, que é aqui atrás, que nós só temos profeticamente erguido algumas colunas. E daí é que vai ser a igreja. Nós só estamos no protótipo do que vai ser a futura igreja. Amém? Mas nós estamos de uma campanha 2015. Hoje eu e a Marili estamos muito felizes, porque Evandro e Camila chegaram da Bolívia. Meu filho, minha nora, que está acompanhando o Murilo, que depois de algum tempo volta para a igreja. O Adriano e a Camila estão... O Evandro e a Camila estão fazendo medicina em Santa Cruz de la Serra e chegaram de férias. E veio tudo bem a viagem. Amém? Pessoal, quem não faltou nenhuma noite do Semeando 2015? Não, quem faltou eu nem vou perguntar. Nem vou perguntar. Os agricultores sabem, quem não semeia não tem o que colher. Então, se você não estava vindo, você não perca até o dia 31, todas as noites estamos semeando 2015. Por quê? Porque 2015, o slogan de 2015 é o quê? A revelação dos seus bons tesouros.
a revelação dos seus bons tesouros. E no texto bíblico diz o quê? Que são os bons tesouros? O céu. Com uma promessa: emprestarás e não pedirá emprestado. É o texto completo. Então, será um ano de muitas bênçãos. Por isso que nós estamos semeando, por isso que nós estamos profetizando. E falando nisso, eu estou dando armas poderosas para que 2015 seja para você efetivamente um ano de vitória. Qual foi a primeira semente que plantamos? Quem se lembra? Sonhos. Meus amados, não existe uma realidade vivida sem antes existir um sonho. Primeira coisa. Amém? Qual foi a segunda semente? A palavra profética, a profecia. Porque antes de acontecer alguma coisa, o Senhor mostra aos seus profetas. Antes que algo se torne uma realidade da tua vida, você vai agir através da palavra profética. Terceira semente, qual foi? Visão. Meus amados, por que o Senhor nos dá visão? Por que Ele usa uma parte da nossa mente chamado imaginação, que nos dá uma visão? Exatamente para que depois a gente consiga realizar aquilo que estamos vendo, que está diretamente ligado à definição de fé. O que é fé? A certeza das coisas que não se veem, a convicção de fatos que não aconteceram. E hoje é o meio da semeadura. Hoje é o divisor de águas. Por que é o divisor de águas? Porque hoje depende de fé. A fé agrada a Deus. Mas por que agrada a Deus? Porque você anda fora dos limites humanos e anda na proposta de Deus. Quem gostaria de viver um ano debaixo da proposta de Deus e não das tuas? Amém. Quem? Amém. Então, vamos lá. O que seria? O que vocês acham que seria a quarta semente para uma realização de um ano de bênção? Já tivemos o sonho, já tivemos a palavra profética, já tivemos a visão, e agora? Falta o quê? A Virgínia falou assim: fé. Fé. É fé? Revelação. A pastora Neurelene falou revelação. Quem mais acha alguma coisa? Abra tua boca e fale, Crélia. Marcela, você como profeta, abra tua boca e fale. Douglas, você nesse momento sempre me socorre. Abra tua boca e fale. Hã? Não. Como que é o seu nome que ainda não decorei? Anderson, viu? É o Anderson. Você não pode esquecer. O nome dele é Anderson. Anderson, abra sua boca e fale. Eu já dei 4 dicas, gente. Eu já dei 4 dicas. Não. Márcia. Não. Abrir a boca. Hã? Hã? A 4 dicas foi essa. Abra a boca e fale. Hoje nós vamos falar dos decretos. Ora, tudo acontece pela palavra. Se você não crê na palavra que sai da tua boca, infelizmente as coisas não acontecem. E é isso que temos que entender. O princípio disso está no que Deus nos deixou através de Mateus capítulo 16. Agora que você vai entender o quanto é importante as palavras que saem da tua boca. 2015 será aquilo que você decretar. Por quê?
porque lhe foi dado autoridade na terra e no céu. Por quem foi dada essa autoridade? Por Jesus. Há uma grande confusão da oração de súplica e do decreto, porque a oração de súplica é algo que você está pedindo para Deus, e o decreto é o quê? É algo que Deus já te deu e você está o quê? Concretizando. É diferente. Tem gente que ainda está esperando Deus entregar, mas tem gente que já tem convicção que Deus entregou. E quando você tem convicção que já é teu, que já foi liberado, você não precisa mais pedir, você tem que fazer o quê? Decretar. Baseado no quê? Olhem bem. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: aonde vais tu, Noã? Hein, Noã? Aonde você vai? Volta. Volta nada. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Por que Jesus está interessado com o que as pessoas dizem? Sabe por quê? Porque quando você diz alguma coisa de alguém, você está qualificando aquele alguém. Não, fulano de tal é tal coisa. Fulano de tal é tal coisa. E você não pode aceitar quando as pessoas falam de você, porque você tem que repreender isso no mundo espiritual. Não, fulano de tal é um banana. Eu não aceito. Senhor, eu quebro essa palavra em nome de Jesus. Eu não sou banana de jeito nenhum. Eu decreto muito pelo contrário. Eu sou firme, eu sou uma pessoa de convicções. Eu sou sim, sim, não, não. Eu não aceito mais isso daí. Por quê? Porque a palavra liberada, ela tem autoridade. Isso que nós não compreendemos. É a autoridade que dizemos para os nossos filhos. A autoridade expressa com palavras. Por isso, os pais e as mães têm que falar o que dos filhos? O meu filho vai ser próspero, o meu filho vai ser inteligente, porque são decretos que se tornarão o quê? Verdadeiros. Como da mesma forma se tornam verdadeiras as maldições. Quando um filho é amaldiçoado pelo pai, isso se torna verdadeiro. Por quê? Porque não existe maldição sem causa. Qual é a causa? Uma autoridade está manifestando na vida de alguém aquilo ali. Então Jesus pergunta assim para os discípulos: que dizem o povo que eu sou? E eles disseram, no verso 14, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós? Isso é o que o povo fala. E vocês, discípulos, que andam comigo? Olha aonde que ele vai. Ele está em Cesareia de Filipe. Você está com internet aí, Guilherme? Procura ali na internet, Cesareia de Filipe, e vai mostrar a imagem de Cesareia de Filipe. Eu quero que vocês vejam a imagem, porque textualmente eu quero mostrar para vocês o quanto era importante o local que Jesus está. Só põe ali, Cesareia de Filipe, e vai aparecer uma imagem colorida e você põe na tela para mim. Então, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira coisa, quem andava com Jesus tinha que reconhecer ele como Filho de Deus. Se não tivessem reconhecendo ele como Filho de Deus, então alguma coisa estava errada. Mas isso, se isso tem que ter uma afirmação de Jesus, que é Filho de Deus, isto também tem que ser na nossa vida. Quem anda conosco, eles têm que visualizar isso na minha vida. Quem dizem vocês que eu sou? Ah, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Porque a falha é nossa. Se as pessoas não conseguem ver em mim a imagem de Deus.
A imagem não é de outra pessoa, gente. Se as pessoas não dizem de você que você é diferente, é porque ainda você não está refletido a imagem de Deus. Testemunhos são muito mais fortes do que palavras. Sabe por quê? Porque as palavras podem te envolver, podem te convencer, mas os testemunhos arrastam. É ou não é, pastora Rubini? Por que as pessoas aceitam Jesus? Pelo falar? São amigos. A grande maioria que se converte são amigos ou parentes. E por que são amigos e parentes? Porque convivem com aquela pessoa e começam a visualizar na sua vida o que ela crê. Não adianta você dizer de Jesus e a tua vida não espelha aquilo que você crê. Se a tua vida não é o que está na palavra de Deus, você vive uma religião, você não vive verdadeiramente como filho de Deus. Agora, se a tua vida é o espelho da presença de Deus, isto diz que você é de Deus, que você é filho de Deus, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Amém? Agora veja o que continua o texto falando. Jesus agora fala e diz o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra quem? Pedro? Sim ou não? Não, foi o que ele declarou. O que Jesus está falando aqui foi a declaração de Pedro. Quem vocês acham que eu sou? Você é o Filho de Deus. E ele está dizendo, por esta pedra, o Filho de Deus será a base da minha igreja. Edificarei a minha igreja. E agora que vem a tremenda revelação. Olha o que ele fala. E as portas do inferno, no original não diz porta, diz as bocas do inferno. E você vai saber por que é bocas. As bocas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A minha igreja. Mas não é minha igreja, é minha eclésia. É a primeira vez que aparece o nome eclésia no texto bíblico. É a primeira vez que vemos falar na Bíblia eclésia. Mas não é a primeira vez que os apóstolos estão ouvindo eclésia. Tanto é que nenhum perguntou. Eles perguntavam tudo. Por que eles não perguntaram a Jesus? O que é eclésia? Ou melhor, o que é igreja? Mesmo que fosse igreja, o que é igreja? Gente, há 2000 anos atrás não existia igreja. Nunca tinham ouvido a palavra igreja. Existia templo, existia sinagoga, existia religião, mas o nome igreja ninguém tinha falado. E agora Jesus diz assim, igreja, eclésia. Nós é que temos um sentido de igreja totalmente distorcido. Quando se fala de igreja, o que você vê? Você vê o prédio. Mas não o que Jesus está falando. Que nós somos a igreja. Nós, seres espirituais, somos a igreja. Aqui tem uma igreja, aqui tem outra igreja, aqui outra igreja, e aqui outra igreja. Nós formamos a coinonia, mas não a igreja, porque a igreja sou eu. E vocês vão entender por que você é a igreja. E você vai ver a importância do decreto, da palavra que você fala como igreja. Jesus está posicionando os apóstolos em um dos maiores ensinos que podemos ter
como igreja, para que nós saibamos como atuar no reino de Deus. O que era a eclésia? Naquele tempo, nada mais, nada menos do que a Câmara de Vereadores de uma cidade. Porque a tradução eclésia significa Assembleia dos Separados, ou Assembleia Separada. O que era a Assembleia Separada? Eram os homens e mulheres, mais homens, porque as mulheres quase não atuavam, homens que se reuniam fora da cidade para decidir os destinos da cidade. E o que eles decidiam na reunião passava a ser o que na cidade? Lei. É isso que Jesus está falando. Jesus não está falando de culto. Jesus não está falando de religião. Jesus está falando que aquilo que for decidido será um decreto, uma lei. Por isso que ela terá força. Agora vejam, já pegou a imagem? Cesareia de Filipe, pode pôr. Atenção. Vocês sabem que eu fui militar, né? Militar nunca confia nas comunicações, porque ela sempre falha. Quando você quer, não tem. Atenção, essa não é a Cesareia de Filipe, essa é a Aline dançando. Não é a Aline? Não é a Aline? Aí, só arrastar. Ó, não, essa é Cesareia Marítima. Cesareia de Filipe. Ali, ó, mas ali não vai, ali, ó, bota no mapa. Cesareia de... Essa é Cesareia Marítima. Aqui, por sinal, gente, aconteceu um caso tremendo. O quê? Quem sabe? Rápido, gente. Quem sabe? Ai, meu Deus do céu. Foi aí que Cornélio morava, gente. Foi aí a manifestação do Espírito pela primeira vez de um gentil. Foi aí que ele falou em línguas. Não um judeu, mas agora um gentil, em Cesareia Marítima. Mas nós não estamos falando disso hoje. Vamos para Cesareia de Filipe. Não, tem a imagem. Não, essa é Cesareia Marítima. A gente espera. Escreve Cesareia de Filipe. Vai aparecer a imagem. É uma que parece um buraco na pedra. Tem vários, né? Não, deixa aparecer ali, tá fácil. Põe o Google. Cesareia de Filipe. Já achou? Vamos lá. Você tem que entender por que Jesus está com os discípulos nesse lugar. Cesareia de Filipe é um lugar onde é a nascente do Rio Jordão. É aos pés do Monte Hermon. O que iria acontecer uma semana depois de ele estar em Cesareia? A outra que é um desenho, que está no lado dessa daí. Isso daí é o que tem hoje lá. É isto. Isso é importante você visualizar. Hoje nós estamos de uma ministração que eu quero que vocês visualizem. Essa é a atual. Quando você for em Cesareia de Filipe, diga, em julho do ano que vem eu estarei lá. Você vai ver isso daí, como está aí, ó. Estão vendo aquela pedra ali, ó? Este é o Monte Hermon. O que vai acontecer uma semana depois neste monte? Quando os discípulos de Jesus sobem de Cesareia de Filipe para o Monte Hermon. O que vai acontecer?
A transfiguração. Amém? A transfiguração. Então, por que não acontece a transfiguração antes? Porque primeiro eles tinham que entender qual era a missão deles na terra como igreja. Para depois eles serem cobertos pela nuvem de glória e verem a transfiguração de Jesus. E a transfiguração de Jesus é o quê? Diga para o teu irmão. É a situação que você vai ficar quando receber o corpo glorificado. Por que você vai receber um corpo glorificado? É um corpo transfigurado. Isto é, nada humano e tudo de glória de Deus. A glória de Deus vai estar sobre você. Então o teu corpo não vai ser esse que está aí. Esse daí você tem que fazer operação, você tem que cuidar, é terra e etc. Olha ali, Cesareia de Filipe. Vejam bem aqui. Sabem este templo de quem que é? Zeus, o espírito da Grécia. Sabe esse templo aqui de quem que é? Pan. Vocês já assistiram aquele desenho, Peter Pan. Aqui tem a caverna. Estão vendo a caverna? Todos os sacrifícios eram jogados atrás desse templo na caverna. E a caverna forma um pescoço. Por isso que Jesus está falando aqui que as portas do inferno, a boca do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Isto é, tudo que era sacrificado aí não valeria, não teria autoridade sobre o que a igreja disse. Então eles iam para Cesareia de Filipe, aqui é a Praça das Ninfetas. Mas aqui eram jogados os sacrifícios. E Jesus está falando para os apóstolos, olhando para isso daí. Atrás dele está isso daí. Estão vendo, ó? Pelo que vocês falaram, o Filho de Deus nasce a igreja. E esta igreja que é nascida de mim, porque eu sou a pedra fundamental da igreja, isto é, toda a autoridade que está sobre mim estará sobre vocês. E o que vocês decidirem no céu, é a continuação desse versículo, estará ligado, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Por quê? Porque vocês têm autoridade. Glória a Deus. O fundamento da palavra está na autoridade que fala. 2015 será aquilo que você decretar. Por quê? Porque você tem autoridade como igreja. Hoje é uma noite profética que você tem que abrir a tua boca e decretar. Porque o que sair da tua boca, o decreto que sair da tua boca, será a tua realidade. Por isso que nós vamos vindo de uma sequência. Primeiro, sonhos. Depois, profecia. Depois, visão. E agora, palavra. Eu pergunto para vocês, quem fez tudo pela palavra? Quem? Deus. E por que Deus faz pela palavra? Porque Ele tem autoridade. Meus amados, para que no mundo material as coisas se concretizem, primeiro tem que ter a liberação de uma palavra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 3. Quem foi feito aqui a imagem e semelhança de Deus? Quem? Quem foi feito a imagem e semelhança de Deus? Então, se você foi feito a imagem e semelhança de Deus, com quem que você tem que aprender a viver? Com Deus. Como Deus cria as coisas? Pela palavra. Por isso que é importantíssima a tua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a
manhã. Aqui é que nós achamos que o dia se divide à meia-noite. E o dia se divide em que dia? Em que horas? Ao meio-dia. O dia começa ao meio-dia e termina ao meio-dia. Se fez tarde e manhã. O dia nunca termina de noite e nunca começa de noite. Ele sempre começa na luz e sempre termina na luz. Assim era no princípio. Nós é que mudamos com o calendário gregoriano, com tudo isso que a gente viveu. A gente acha que o dia começa à meia-noite. O dia começa ao meio-dia, na mais alta luz. Porque o nosso Deus é o Deus da luz. E fez tarde e manhã. Primeiro dia. Depois do primeiro dia, o que aconteceu? E fez Deus, ou melhor, verso 8. Chamou Deus a expansão dos céus, e foi à tarde e à manhã, o dia segundo. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Para Deus criar tudo foi através de palavra. Porque em João diz assim, que o verbo se tornou carne. Porque quando criava Deus o céu e a terra, quem agia criando o céu e a terra? Isso é pergunta de vestibular. Quem, gente? Se o verbo se tornou carne, é Jesus. Claro, a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, para Ele, com Ele. Ele é a palavra. Jesus, que é a palavra, se tornou carne. Então é por isso que é importante a palavra. Porque a palavra é a manifestação de Jesus na tua vida. Olhem aqui. Presta atenção. O que aconteceu aqui? A representação do chofar. Por que se toca o chofar? Porque o espírito humano passa pelo chifre do cordeiro e o cordeiro é Jesus e se expande. Nada mais é, o chofar é a representação da palavra. O chifre representa Jesus, o chifre do cordeiro. Quando o espírito humano, passa por Jesus, em nome dele, é isso que é o passar por Jesus. Tudo farei em seu nome. Então, quando você passa a tua palavra em nome de Jesus, esta palavra se torna o quê? Visível, auditiva, realidade. Por isso que é importante a tua voz, porque a tua voz nada mais é a manifestação do espírito humano. Quando nós temos a concepção do que somos eclésia, a autoridade do decreto, quando nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e quando nós falamos o que nós estamos fazendo, nós compreendemos que o mundo espiritual ele não se move na minha vida desde que ele não tenha o quê? Uma palavra. Porque a própria palavra se fez homem para morrer por mim, para me dar a autoridade que ele tinha. Quando você decreta em nome de Jesus, o que está acontecendo? A autoridade de Jesus está sendo usada por você para você decretar na tua vida aquilo que você quer que seja o quê? Realidade. Daí você diz, mas se Deus não quer? Mas se Deus não quer isso? Nós nunca podemos esquecer da soberania de Deus. Mas se você estiver alinhado com o reino, vai se tornar realidade. Você lembra, Ana? Senhor, se tu me deres um filho, eu te entregarei um profeta. Na hora Deus assinou. Leva lá
para o pessoal que encarna os espíritos, para pôr um pedacinho de carne lá já nascendo em Ana, porque vai ser profeta meu nesta geração. E dali a pouco veio Samuel, tum, entrou, e aí tchum, saiu e era profeta. É assim que nós nascemos, gente. Sabia disso? É simples nascer. Só que você não se lembra de nada do que aconteceu antes. Vai lembrar? Sim ou não? Sim ou não? Vai. Porque quando você voltar ao estado espiritual, tudo de antes, tudo durante, tudo depois vai ser lembrado por você. Nós, na verdade, estamos em uma amnésia espiritual. Você não consegue voltar ao útero, não consegue voltar antes, porque em Eclesiastes não diz que o Espírito veio de Deus e voltará para Deus? Antes de você nascer na terra, você já tinha nascido no céu. Então, a autoridade que você tem, você nem conhece. Por quê? Porque a Bíblia diz, por falta de conhecimento, meu povo padece. Agora veja só, você o dia inteiro assim, abrindo agora. Ô dia, ô vida, a minha vida é terrível. Olhe tudo que acontece comigo. Por que está acontecendo? Porque em vez de você usar o tremendo instrumento que Deus te deu, a tua boca, para profetizar, para decretar, você está usando para quê? Para se amaldiçoar. É a mesma coisa de reclamar. O que é a reclamação? Murmuração. A murmuração é pecado. Por que é pecado? Porque você está dizendo que Deus não é Deus na tua vida. Então hoje é dia de decretar. Hoje é dia de você usar a autoridade que Deus te deu para você decretar o teu futuro. Por que aqui, quando nós vamos apresentar uma criança, traz para o pastor levanta diante de Deus, oferece ao Senhor e profetiza sobre a vida dela? Por quê? Porque é uma autoridade espiritual, junto com as autoridades dos pais, decretando o que para aquela criança? Bênção, futuro, presença de Deus, revelação, um ministério que aquela pessoa vai servir. Gente, a minha mãe era católica, mas tinha uma tradição na minha família, que os filhos nasciam no 8º dia, como diz na Bíblia, no 8º dia, os filhos eram oferecidos a Deus. E ela no 8º dia fez isso comigo. Isso gerou alguma coisa ou não? Estou eu aqui, ó. Eu pude escapar? Eu queria ser advogado, eu queria ser um monte de coisa, mas ela tinha me entregue para o Senhor. Então eu não pude mudar a palavra da minha mãe, porque a minha mãe tinha autoridade sobre a minha vida. Por que Jacó queria a bênção do pai? Por que o Jacó foi capaz de passar o irmão para trás só por causa de uma bênção? Por quê? De tão importante que é a palavra do pai. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para mostrar quanto são importantes as tuas palavras. Nada existia até que o verbo começou a ser liberado. E disse Deus. Toda vez que Deus dizia, quem atuava? Jesus. A própria palavra de criação agora vem e torna formato humano. Se torna homem. Para quê? Para regenerar a criação. Diga para o teu irmão, meu irmão, isso é um secreto muito secreto. Mas eu tenho que te explicar para você entender quem você é. Jesus morreu na cruz para nos entregar uma coisa na mão. O quê? A autoridade. Nós chamamos de salvação,
Mas na verdade o que Jesus estava fazendo é a operação de resgate para a eclésia da sua autoridade espiritual. Quem aceitou Jesus aqui? Teu nome está escrito no livro da vida? Sim ou não? Então a tua palavra tem o quê? Poder. Tem autoridade. Se você está regenerado, se você voltou a ser nova criatura, você é o Adão do tempo de hoje. Então significa que a tua palavra tem autoridade. Vamos encerrar? Abra sua Bíblia em João capítulo 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Algumas coisas que pedirdes? Diz o quê? Tudo. Por que você adquiriu o direito de usar o nome de Jesus? Porque você aceitou Ele como Senhor e Salvador. Quando você se pôs debaixo do sangue de Jesus, não vive mais você, mas vive Jesus. É isso que você tem que saber. Quando você está falando, não é você falando, é o Espírito de Deus se manifestando através de você. Você não é mais você. A partir da hora que você entregou o velho homem e passou a ser uma nova criatura, não é mais você. Agora você é governado por Deus. Agora é o Espírito Santo que te guia. Agora você vai fazer a vontade. Mas eu... então você não se converteu. Você está precisando de uma conversão genuína. Porque a pessoa convertida, ela não é dono mais da sua vida. Não vivo mais eu, mas vive o Senhor em mim. Então quando você abre a tua boca, tem autoridade. É o próprio espírito humano, movido pelo Espírito Santo de Deus, falando. Por isso que tem autoridade. E ainda mais o quê? Em nome de Jesus. Amém? Por que acontece isso? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Porque você tem que entender o seguinte, Jesus, a operação de Jesus, toda ela é para entregar para o Pai toda a glória, toda a honra, tudo para o Pai. Inclusive, no final de tudo, ele vai entregar tudo para o Pai. Então, quando você fala em nome de Jesus, o que está acontecendo? Você está glorificando a Deus, porque crê que em nome de Jesus as coisas vão acontecer. Isso é glorificar a Deus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Pergunto para você, por que o Espírito Santo veio para você? Por quê? Por quê? Só por um motivo. Porque o próprio Deus habitou em você. Diga, eu sou templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, eu tenho autoridade, em nome de Jesus, para decretar. E o meu decreto é lei. Porque tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. Amém? Eu quero que você feche seus olhos e faça no mínimo 3 decretos para 2015 na tua vida. Agora chegou a hora de você decretar contra as fortalezas. Agora chegou a hora para você decretar tudo aquilo que te impedia de fazer alguma coisa. Agora você vai usar o que você acabou de aprender. Em nome de Jesus, você vai decretar
aquilo que Deus já te entregou, porque se Ele te entregou sonhos, se entregou visão, se te entregou profecia, agora está na hora de decretar. Faça isso. Em nome de Jesus. No mínimo 3 decretos faça. Pode fazer mais, mas pelo menos 3. E anote os decretos que você está fazendo. Sabe por quê? Porque a tua mente não vai guardar. Mas anote os decretos para que você veja o que Deus realizou na tua vida. Use a palavra. Não faça na mente. Use a palavra. Fale em voz alta. E anote o decreto que você está liberando agora no mundo espiritual. Porque em 2015 você vai consultar o que você acabou de escrever. E você vai ver que cada uma das palavras que foram lançadas nessa noite se tornou realidade na tua vida. É a eclésia se movendo. Quem é a eclésia? Diga, sou eu. É a eclésia se movendo com a autoridade que tem, decretando no mundo espiritual, dentro da autoridade que tem, o que vai acontecer em 2015. Lomianda hasti handa kayas. Lomi hasti ki handa yari has. Pelas tuas palavras, creia naquilo que você está decretando. Diga comigo, Senhor, bem alto, Senhor, hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu decreto cada um desses decretos que eu fiz, e eu ligo hoje na terra, para que eles sejam ligados no céu. Para isso, eu uso a autoridade que Jesus me deu na cruz, através da sua morte e da sua ressurreição, e uso essa autoridade para ligar cada um desses decretos no céu, para se tornarem realidade na terra, na minha vida. E como eu creio, eu já posso dizer, eu te agradeço, porque isto já é realidade na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Para materializar o decreto lançado, traga agora a tua semente. Estamos semeando 7 dias, porque sabemos que vamos colher cada uma das sementes lançadas. Traga a tua semente, plante diante do Senhor.
flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória. Senhor, nós lançamos as nossas sementes na sementeira. Da mesma forma que decretamos agora que essa semente, de acordo com a sua espécie, gere agora os seus frutos, a 30, a 60, a 100 vezes mais, mas dentro da tua palavra, que seja a realização de cada sonho de cada um neste ano que entramos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Entenderam o significado do shofar? Pode sentar. Quando você usa o nome de Jesus, é a mesma coisa que eu tocar o shofar. O espírito humano teu passa pelo cordeiro e se torna o quê? Lei. Por que todo decreto a gente toca o shofar? Por que se usa trocar o shofar? Porque é como se estivesse dizendo, assim seja. Amém? Glória a Deus.